Você está no centro de uma discussão acalorada, seu coração dispara, cada palavra soa como uma arma, cada frase, uma batalha. Você molda cuidadosamente sua próxima resposta, decidido a provar que está certo, mas a outra pessoa está fazendo exatamente o mesmo. Nenhum de vocês está ouvindo. Ambos esperam apenas uma brecha para revidar. Então N entra em cena. Ele não toma partido, não diz o que você deve falar. Em vez disso, sussurra algo perturbador no seu ouvido. Você já perdeu. Como assim? Você está lutando, se defendendo, mantendo sua posição. Como isso pode significar derrota? Porque, segundo N, no momento em que você se envolve nesse tipo de disputa, já entregou o seu poder. A verdadeira força, segundo ele, não vem de vencer uma discussão. Ela nasce de algo muito mais inesperado. Qual é, então, esse poder oculto? E por que o silêncio muitas vezes fala mais alto que palavras? Vamos mergulhar na filosofia de N e descobrir o truque silencioso que revela o verdadeiro poder. A maioria das pessoas acredita que o poder vem de vencer discussões, provar que os outros estão errados e dominar conversas. Mas Friedrich Nietzsche tinha uma visão completamente diferente. Para ele, o poder não está nas palavras, e sim no controle. Por que as pessoas discutem? Se você já se encontrou no meio de uma discussão intensa, sabe o quão rápido tudo pode sair do controle. Mas já se perguntou por que, afinal, as pessoas discutem? Nietzsche diria que a maioria das discussões não trata da verdade, mas sim de necessidades psicológicas mais profundas. Proteção do ego. As pessoas discutem porque sua identidade está em jogo. Admitir que estão erradas parece perder uma parte de si mesmas. A mente resiste a isso a qualquer custo. Disputas de poder. Muitos debates não giram em torno de fatos ou lógica, mas sim de dominação. Quem tem a última palavra? Quem impõe o tom? Quem faz o outro recuar? Validação social. Algumas pessoas discutem não por convicção, mas porque querem ser vistas como inteligentes, confiantes ou fortes diante dos outros. Nietzsche via esses comportamentos como sinais de fraqueza. Ele acreditava que aqueles que reagem emocionalmente a uma discussão estão sendo controlados. No momento em que você permite que alguém o provoque, já perdeu. A vontade de poder e o Übermensch. A famosa ideia de Nietzsche sobre a vontade de poder é frequentemente mal interpretada. Não se trata de força bruta, mas da capacidade de impor sua vontade à realidade, e isso nem sempre exige palavras. Às vezes, o poder mais forte é a capacidade de não reagir. É aí que entra o conceito de Übermensch, o além do homem. O indivíduo ideal da filosofia de Nietzsche não é emocionalmente reativo como a maioria. Ele não discute para vencer ou provar um ponto. Ele escolhe quando agir e quando permanecer em silêncio, porque sabe que o poder não está em falar, mas em controlar a interação como um todo. Imagine uma reunião onde duas pessoas discutem. Uma delas é agressiva, fala alto, tenta provar que está certa. A outra está calma, centrada, ouve mais do que fala, não se envolve nas trocas emocionais. Mas quando fala, diz algo preciso, poderoso e muda completamente o rumo da conversa. Quem realmente tem o poder aqui? Nietzsche diria que é quem permanece no controle e não reage emocionalmente que vence no longo prazo. Por que o silêncio estratégico é mais poderoso do que vencer argumentos? Silêncio, quando bem utilizado, não é fraqueza, é uma arma psicológica. Ele força o outro a revelar mais sobre si mesmo, faz a pessoa duvidar de suas próprias palavras, cria tensão. E tensão deixa os outros desconfortáveis, o que te dá o controle. O Übermensch não apenas silencia em uma discussão. Ele usa o silêncio como ferramenta, uma pausa, um momento de contenção, uma resposta calculada que vira o jogo a seu favor. É por isso que o poder, na visão de Nietzsche, não está em lutar, mas em dominar o campo antes mesmo da batalha começar. Silêncio não é ausência de palavras, é um instrumento, uma arma. Uma tática usada pelas maiores mentes da história para vencer disputas de intelecto, negócios e até guerra. A ideia de poder de Nietzsche não está nas discussões barulhentas ou nos debates vencidos. Está na influência, no controle e na contenção estratégica. 3 figuras lendárias que personificaram esse princípio. Sócrates, vencer sem lutar. Sócrates nunca se envolvia em discussões tradicionais. Não gritava, não atacava, nem tentava impor seus pontos. Em vez disso, usava uma técnica tão poderosa que ainda hoje molda os debates intelectuais, o método socrático. Trata-se de fazer perguntas que levam o interlocutor a se contradizer. Imagine,
Um político orgulhoso de Atenas afirma ser o homem mais sábio da cidade. Em vez de confrontá-lo diretamente, Sócrates apenas pergunta: o que é sabedoria? O homem, ansioso por mostrar sua inteligência, começa a definir o termo, mas a cada nova pergunta, suas respostas revelam lacunas. Ele cai nas próprias contradições. Sócrates não precisa dizer que ele está errado. Ele faz o outro perceber isso sozinho. Essa é a força do silêncio estratégico. Você não ataca, você conduz o outro à própria derrota. Nos próximos exemplos, esse padrão se repetirá, com Steve Jobs, o mestre do silêncio calculado nas apresentações, e Miyamoto Musashi, o guerreiro que vencia o inimigo antes mesmo de sacar a espada. Mas todos partilham da mesma verdade profunda: o verdadeiro poder nunca grita. Ele espera, observa e fala apenas no momento decisivo. Sócrates faz a pergunta. A definição desmorona. O político, antes tão confiante, agora tropeça nas próprias palavras, percebendo que não compreende de fato o conceito do qual tanto se vangloriava. Sócrates não precisava dizer às pessoas que estavam erradas. Ele fazia com que elas mesmas percebessem isso. Ele compreendia uma verdade fundamental. As pessoas não aceitam o que lhes é dito. Elas só aceitam o que descobrem por conta própria. Essa é a essência do poder silencioso. Em vez de se envolver em discussões barulhentas e infrutíferas, Sócrates fazia perguntas que levavam o outro a se confrontar com suas próprias contradições. O silêncio aqui é a lâmina invisível que corta mais fundo do que qualquer grito. A estratégia de Steve Jobs, a arte do conflito controlado. Se Sócrates dominava através do questionamento, Steve Jobs dominava por meio da persuasão estratégica. Ele não evitava conflitos, ele orquestrava conflitos. Sua liderança na Apple não se baseava em debater cada detalhe, mas em controlar a narrativa maior. Jobs seguia um princípio simples, porém poderoso. Não desperdice energia em lutas desnecessárias, mas quando algo realmente importa, mergulhe com tudo. Um exemplo marcante foi a batalha interna pelo design do iPhone. Os engenheiros queriam botões físicos. Jobs queria uma tela totalmente sensível ao toque. Em vez de bater de frente, ele guiou sua equipe para ver sua visão. Permitiu que debatessem, expressassem preocupações, até que, sob sua liderança sutil, percebessem que um aparelho com tela sensível ao toque não era apenas possível, era inevitável. Ele não dizia às pessoas o que pensar, fazia com que acreditassem que a ideia era delas desde o começo. Enquanto muitos argumentam por ego, para provar que estão certos, Jobs argumentava com um propósito: convencer, não vencer. E esse é o segredo. Se suas palavras não movem pessoas à ação, são apenas ruído. Miyamoto Musashi, o samurai silencioso, que vencia antes do combate. Saindo da filosofia e dos negócios, vamos ao campo de batalha. Miyamoto Musashi, o samurai invicto, entendeu uma verdade simples: a melhor maneira de vencer uma luta é nunca sacar a espada. Musashi venceu mais de 60 duelos, não apenas por sua habilidade física, mas por seu domínio psicológico. Ele usava jogos mentais para desestabilizar o inimigo antes mesmo da luta começar. Um exemplo famoso é seu duelo com Sasaki Kojiro, um mestre conhecido por sua velocidade mortal. Musashi não o enfrentou diretamente. Em vez disso, chegou horas atrasado ao duelo. Kojiro ficou furioso. Quando finalmente o enfrentou, estava tão cego de raiva que cometeu erros e Musashi o derrotou com facilidade. Musashi sabia: se seu inimigo está emocional, ele já está fraco. Essa lógica está alinhada com a filosofia de Nietzsche. O Übermensch não reage. Ele controla a reação dos outros. Musashi provou que silêncio, paciência e domínio psicológico são muitas vezes mais poderosos que a força bruta. O fio condutor, poder através do silêncio estratégico. O que Sócrates, Steve Jobs e Musashi têm em comum: nenhum desperdiçava energia em discussões inúteis. Nenhum reagia impulsivamente. Eles ditavam os termos da interação. Compreendiam que o verdadeiro poder não está nas palavras, mas na influência. Na próxima vez que sentir vontade de discutir, pergunte a si mesmo: estou reagindo emocionalmente ou controlando a situação? Porque o verdadeiro poder é silencioso. Por que discutimos? A ilusão da verdade e o jogo de poder. Porque sentimos a necessidade de provar que estamos certos? Porque lutamos para defender ideias, mesmo quando a discussão não leva a lugar algum? A maioria das pessoas acredita que uma discussão trata de descobrir a verdade. Não é verdade. Discussões
são quase sempre jogos de poder. Quanto mais discutimos, mais revelamos sobre nós mesmos, nossas inseguranças, nossos gatilhos emocionais e principalmente o fato de que alguém está controlando nossas reações. Nietzsche compreendeu isso profundamente. Sua ideia de vontade de poder não era apenas sobre domínio físico. Era sobre se controlar tão completamente que os outros caem sob sua influência sem perceber. E a psicologia moderna prova o quanto Nietzsche estava certo. Por que nos prendemos em discussões? As discussões não são lógicas, são psicológicas. Quando argumentamos, acreditamos estar defendendo nossas crenças. Mas na realidade, muitas vezes estamos apenas reagindo a gatilhos emocionais profundos. Vamos analisar mais de perto. 1. Vícios cognitivos. O cérebro quer vencer, não aprender. Nossos cérebros estão cheios de vieses que nos tornam péssimos em argumentar de forma racional. Viés de confirmação. Só buscamos informações que reforçam o que já acreditamos. Efeito retorno. Backfire effect. Quando alguém desafia nossas crenças, em vez de mudarmos de ideia, reforçamos ainda mais nossa posição. Efeito Dunning-Kruger. Quanto menos sabemos sobre algo, mais confiantes somos em nossas opiniões. Esses vieses tornam a maioria das discussões inúteis. Ninguém realmente ouve, apenas esperam sua vez de falar. O Übermensch, de Nietzsche, evita essa armadilha. Ele observa, analisa e escolhe se vale a pena engajar na conversa. 2. Gatilhos emocionais. Por que levamos algumas discussões para o pessoal? Já se perguntou por que algumas discussões te deixam furioso, enquanto outras não têm efeito? Muitas vezes não é o conteúdo da conversa, mas o que ela desperta dentro de você. Traumas antigos, medos não resolvidos, inseguranças profundas, tudo isso pode ser ativado numa simples frase. Ao perceber esses gatilhos, você recupera o controle. E é aí que o poder silencioso de Nietzsche, Sócrates, Jobs e Musashi se revela como uma arte. A arte de vencer sem reagir, de influenciar sem dominar, de calar para liderar. O silêncio nesse contexto não é ausência, é presença absoluta, é domínio, é o gesto invisível dos que sabem que, às vezes, a palavra mais poderosa é nenhuma. A maioria das pessoas acredita que discute por lógica, por princípios, por verdade, mas no fundo não discutimos por ideias, discutimos por identidade. Quando alguém discorda de nós profundamente, sentimos que não estão apenas rejeitando nossos argumentos, estão rejeitando quem somos. É por isso que conversas sobre política, religião e filosofia se tornam tóxicas tão rapidamente, porque desafiam não apenas pensamentos, mas convicções que moldam o nosso eu. Quem controla suas emoções, controla você. Os líderes mais poderosos da história jamais entraram em discussões emocionais, porque sabiam, quem te faz reagir, te controla. O Übermensch, de Nietzsche, nunca cai nessa armadilha. Ele não reage, ele observa, analisa e decide se vale a pena responder. E aqui entramos na terceira camada do conflito, a necessidade de validação. O verdadeiro motivo pelo qual muitos discutem não é a busca pela verdade, mas a ânsia de serem vistos como certos. A maioria discute para ser aplaudida pela plateia invisível, para sentir-se parte da massa do rebanho. Mas o Übermensch não precisa de aprovação. Ele não segue a verdade dos outros, ele cria a sua própria. Pense nos grandes nomes da história: Nietzsche, Sócrates, Jobs, Musashi, Galileu, Mandela. Nenhum deles perdeu tempo discutindo com críticos medíocres. Eles tinham uma visão, um propósito, e sabiam que argumentos inúteis só desviam o foco. A psicologia moderna confirma: poder está no silêncio estratégico. Dinâmicas de poder nas interações sociais. Estudos mostram que os indivíduos mais poderosos em um grupo não são os que mais falam, mas os que controlam o ritmo da conversa. Eles não interrompem, não se explicam em excesso, falam quando é preciso. E quando falam, as palavras pesam. Silêncio não é ausência, é domínio. É por isso que os grandes líderes não gritam, não precisam. O ambiente já está moldado por sua presença. Autocontrole e persuasão. A psicologia comportamental revela que quem permanece calmo durante uma discussão é mais persuasivo do que quem se exalta. Por quê? Porque nossa mente associa tranquilidade à competência. Nietzsche acreditava que o verdadeiro poder nasce do autodomínio absoluto. O Übermensch não é escravo das próprias emoções. Ele não entra na briga por impulso. Ele decide se o conflito é útil. E é isso que o torna intocável. O silêncio
não é omissão, é estratégia. A filosofia de Nietzsche nunca foi sobre passividade. O vontade de poder não é fuga do conflito, é o domínio dele. Evitar todo tipo de confronto não é sabedoria, é medo mascarado de autocontrole. A verdadeira maestria está em usar o conflito como ferramenta de transformação. O Übermensch não discute por vaidade, mas também não foge de combates que importam. Ele entende que, às vezes, o atrito é necessário. O fogo que forja a espada não é suave, é intenso. Uma mente que nunca é desafiada permanece fraca. Pense em Galileu, condenado por defender o heliocentrismo. Pense em Sócrates, morto por desafiar o pensamento comum. Nietzsche, taxado de louco por ideias que hoje fundamentam parte da psicologia e da filosofia moderna. Eles não se calaram diante de confrontos que importavam, mas escolheram as batalhas certas. O propósito da discussão: transformar, não vencer. Há uma diferença brutal entre discutir para provar que está certo e discutir para transformar a realidade. Os verdadeiros visionários não brigam por orgulho, brigam para moldar o mundo à sua imagem. Sócrates não atacava ideias alheias. Ele questionava até que as ideias ruíssem por conta própria. Nietzsche escrevia para abalar estruturas mentais. Jobs usava o conflito como ferramenta de inovação. Musashi vencia antes do duelo. Com silêncio, com presença, com provocação psicológica, eles não buscavam aplauso, buscavam impacto. Quando discutir e quando ficar em silêncio, você deve entrar em um conflito quando ele afiar seu pensamento, revelar verdades mais profundas, levar você ou outros ao crescimento, mudar o jogo de poder a seu favor. Mas você deve evitar a discussão quando estiver defendendo apenas seu ego, a outra parte estiver fechada à mudança. For uma batalha emocional sem propósito. A arma invisível, o silêncio. Antes da palavra. Nietzsche não dizia que deveríamos ficar calados sempre. Ele dizia que deveríamos escolher nossas palavras como quem saca uma espada, apenas quando é necessário e com precisão letal. O verdadeiro poder não está na fala interminável, está na pausa que antecede a fala, no silêncio que obriga o outro a inclinar-se para ouvir, na ausência de reação que desarma o inimigo. E esse é o segredo que poucos compreendem. Quem controla o próprio silêncio domina a realidade. Quando o silêncio se torna um movimento de poder, a verdadeira força se revela. Discutir sem estratégia é sinal de fraqueza. Discutir com precisão é manifestação de poder. Nietzsche não temia o conflito. Ele o abraçava, mas sempre em seus próprios termos. Se uma discussão te enfraquece, fuja dela. Se uma discussão te fortalece, enfrente-a com determinação. Se uma discussão é mera distração, ignore-a completamente. O conflito que fortalece não é um inimigo a ser evitado, mas uma arte a ser dominada. O poder genuíno não reside apenas no silêncio, mas no saber exatamente quando falar e quando permanecer em silêncio absoluto. Imagine que você pudesse escolher nunca mais discutir ou, ao contrário, dominar a arte da influência através do conflito. Qual dessas opções faria você mais poderoso? Visualize o seguinte: você acorda um dia e uma voz anuncia que só possui 100 palavras para falar pelo resto da sua vida. Cada sentença, cada palavra ganha um peso imenso. Você desperdiçaria essas palavras em discussões acaloradas, tentando provar algo para alguém que sequer está ouvindo? Ou escolheria cada palavra com a precisão de um guerreiro afiando sua lâmina final antes da batalha? É aí que reside o verdadeiro poder. Nietzsche compreendia uma verdade ignorada pela maioria. Palavras são uma moeda valiosa. Quanto mais as gastamos sem critério, menos valor elas têm. Agora imagine-se em uma discussão. Seu coração acelera, sua mente é invadida por respostas prontas, defesas, pontos a serem provados. Mas pare, respire. Pergunte a si mesmo: quem detém o verdadeiro poder aqui? Quem tenta freneticamente se justificar ou quem sabe o momento certo de permanecer em silêncio? O silêncio não é fraqueza, é estratégia, é controle, é a arte de fazer os outros questionarem a si mesmos sem que você precise convencê-los. Então aqui está o desafio. Na próxima vez que estiver prestes a discutir, pause. Em vez de reagir imediatamente, observe. Veja como a outra pessoa revela suas fraquezas, seus medos e inseguranças apenas pela maneira como fala. E então, no momento certo, escolha suas palavras como um mestre, ou, simplesmente, não fale, porque o verdadeiro poder é silencioso. Se desejar mais insights sobre filosofia,
Psicologia e Poder, inscreva-se e ative o sino para nunca perder uma análise profunda das ideias que moldam a forma como pensamos e vivemos. Permaneça atento, permaneça poderoso.